Estética e política entre Marcuse e Benjamin. Quando se pensa na relação entre arte e política nas filosofias de Walter Benjamin e Herbert Marcuse, não é tão difícil achar algumas proximidades. Em termos biográficos, ambos são de origem judia e tiveram percursos semelhantes de desenvolvimento intelectual, com destaque para a influência marxista em ambos, que se tornou evidente após um contato mais imediato com a obra do húngaro György Lukács e o fato de serem vinculados à Escola de Frankfurt, sendo Benjamin mais um precursor e colaborador marginal e o Marcuse como um membro efetivo desta, inclusive sendo um dos seus grandes expoentes quando a escola se transferiu para os Estados Unidos durante o ápice do nazismo na Alemanha. Dedico a minha pesquisa à compreensão da teoria de Benjamin sobre as peculiaridades da arte na era da sua reprodutibilidade técnica ou mecânica, em especial quanto aos aspectos do jogo e como se dá essa relação com a política. A partir daí, um dos objetivos é enxergar o potencial antifascista e revolucionário dessa arte, inclusive como ela reverbera em outras obras do autor, como as teses sobre o conceito de história. Para tanto, farei uma apresentação panorâmica da quinta versão sobre um ensaio sobre a obra de arte de Walter Benjamin, disponível no livro Estética e Sociologia da Arte, da editora Autêntica, e, à medida em que eu apresentar o percurso realizado por Benjamin, irei então pincelar comentários referentes à obra de Marcuse, em especial a sobre o caráter afirmativo da cultura, que dialoga de maneira muito interessante com a proposta benjaminiana, e também algumas ideias retiradas de Eros e Civilização, e assim cumprindo então o objetivo proposto pela disciplina. De todo modo, muito pela herança hegeliana de ambos, já antecipo que uma das proximidades se dá pela maneira dialética de construir o pensamento, tanto pelo aspecto como os conceitos trabalhados evoluem e se atualizam ao longo do tempo da história, quanto pelas nuances, ora pessimistas, ora otimistas, que cada um atribui ao aspecto político da arte. Marcuse talvez seja o mais utópico e sistemático, num sentido bom, enquanto o Benjamin um pouco mais reticente e com o seu aviso de incêndio ligado, é mais pessimista no geral. Bom, mas o Marcuse já estava escrevendo suas ideias nos Estados Unidos, enquanto Benjamin escreveu a sua obra, né, o ensaio da obra de arte, na Alemanha sobre a grande ameaça nazista. Né? Bom, no prefácio do ensaio sobre a obra de arte, Benjamin já aponta que com a mudança das condições da produção da sociedade capitalista, e aí no caso como marco a Revolução Industrial, a superestrutura, a arte, a religião também sofreram mudanças. E com isso, os conceitos da arte que eram utilizados até aquela época não serviriam para uma melhor compreensão da dinâmica social e histórica da arte até então apresentada. Pelo contrário, se não fossem atualizados, aqueles conceitos da arte anterior poderiam ser utilizados para propósitos fascistas. Assim seriam necessários novos conceitos, uma nova teoria sobre a arte. E para exemplificar como essas mudanças de ordem técnica, elas acabam afetando não apenas a maneira como a arte ela é produzida, como a cultura é produzida, mas também a maneira pela qual a sociedade percebe essa arte e interage e muda a sociedade por meio dessa nova produção, o Benjamin traz um histórico da evolução de outros meios técnicos de reprodução. Entre eles, né, a tipografia, né, que permitiu, no final do século XV, que a imprensa fosse criada, e a gente sabe que graças à invenção da imprensa foi possível que o protestantismo, o luteranismo inicialmente, se difundisse de modo mais rápido pela Europa. Só que é o seguinte, a invenção da tipografia ela seria diminuta comparada ao impacto que a fotografia e o cinema causariam, né, nesse abalo na relação das maneiras de produção da arte. Né? Com a era da reprodutibilidade da arte, com as artes já produzidas sob uma lógica mecânica, muda a figura do receptor de maneira muito mais intensa. Este deixa de ser uma pessoa específica em condições peculiares, como um padre ou em uma determinada cerimônia religiosa, e passa a ser toda pessoa a qualquer momento. Mas isso faz perder um elemento que era característico da obra de arte anterior à modernidade, que era o seu aqui e o agora, a sua existência única. Perde-se o registro do decurso histórico daquela obra. Se ela passa a ser registrada em disco, fotograma ou filme, não me interessa mais a sua autenticidade, sua origem e suas marcas. A arte, então, pode ser massificada.
E se a arte pode estar em todo e qualquer lugar, por qual motivo ela não estaria? As artes, então, com seu conceito e sua teoria, têm que ser atualizadas. Nada de aqui e agora, mas sim o cada vez mais. Não só a arte que virá a ser produzida, mas até a arte anterior, a arte que já existia antes da era moderna, passa a ter o seu estatuto mudado, sua interpretação mudada. Porque foram mudadas também as condições da produção e da percepção da arte nos tempos modernos. Daí também a famosa citação que Benjamin traz do Abel Gance, diretor francês, onde ele diz que todos os artistas aguardam a sua ressurreição luminosa. Shakespeare, Rembrandt, Cervantes, todos eles aguardam ser reescritos no cinema. Perde-se então esse aqui agora, perde-se aqui a aura, que é o aparecimento único de algo distante, e passa-se a querer as coisas para si, passa-se a querer a apreensão das coisas, o aproximar delas, sem o distanciamento que era comum à arte anterior. As massas têm um desejo de ter para si aquilo que é apresentado enquanto objeto artístico. Ter para si, estendê-las como fazendo parte do próprio mundo, identificando-as como sendo algo próprio, familiar. A partir daí poderíamos falar do princípio da identidade em Adorno também, mas isso fica para outra ocasião. O momento único de um ritual é substituído pela repetição inerente à nova forma de reprodução. Para entender melhor essa mudança, Benjamin traz um exemplo da Vênus, uma estátua de Vênus, que a mesma estátua ela seria percebida e recebida de modo distinto entre gregos, né, na antiguidade clássica, e pelos europeus do medievo. Mas haveria uma semelhança quanto à existência dessa aura, desse distanciamento religioso, e também em relação a ser uma aparência única. Agora, com o culto da beleza no Renascimento, a arte começou o seu percurso de se libertar desse ritual, e esse percurso ele se consolida, né, com a chegada da fotografia. Na literatura, a gente tem o Mallarmé como expoente desse movimento da arte pela arte. Por fim, então, a arte se liberta do ritual. A sua função social, invariavelmente, também vai mudar. Então encontramos aqui uma perspectiva que também é bastante valorizada em Marcuse. A arte ser libertada de quaisquer domínios que a acorrentem, expressando de modo mais intenso a liberdade. Aí é aquela questão da arte ser a expressão sensível da ideia, um pensamento hegeliano. Saindo do ritual, novamente, diminui-se o valor de culto e expande-se o valor de exposição. Desse modo, temos que a obra da modernidade já é pensada e criada para ser vista o máximo possível, tendo o cinema como expoente máximo desse fenômeno, tendo em vista os seus custos de produção, porque um burguês poderia, anteriormente, solicitar a criação de um retrato seu, né, por meio da pintura. Mas ele não consegue solicitar, na época, a criação de um filme seu. Bom, a partir desse ponto, passa-se a perceber como o conceito de cultura afirmativa de Marcuse permeará toda a exposição de Benjamin acerca do cinema. Será especialmente na ilusão provocada pelo cinema que a nossa cultura afirmativa encontrará voz. A realização dos valores que se encontram consolidados na nossa alma podem ser confirmados na tela, mas não podem ser exigidos no dia a dia do labor capitalista, momento em que precisamos dedicar nossas pulsões à produção do maior desempenho possível. Agora, fatos curiosos surgem. Com a fotografia, a estética do belo, que é muito vinculada à aparência única, a bela aparência também é abalada. A arte começa a ganhar novos contornos. Por exemplo, a legenda na fotografia tem um valor quase indissociado para a apreciação desta. E no cinema mudo, então, que é um paradigma do Benjamin, então torna-se imprescindível a legenda para a compreensão daquela sequência de imagens propostas, que isoladas pouco significariam. A partir do capítulo 8, Benjamin começa a exposição do papel do ator e a relação com o espectador de cinema, realizando um contraponto com o teatro. A partir daí, apresenta como o cinema uma arte que se constitui sempre sob uma lógica semelhante ao esporte, ao jogo. Treinamentos, testes e resultados. Apreciação e ajuizamento de acordo com instrumentos bem definidos. No esporte, o cronômetro, a régua. No cinema, a adequação ao maquinário fílmico e ao público. E como dito anteriormente, se enxerga naquela situação. Mas esse público não é qualquer público. Esse público é o mercado. Porque o desempenho não depende de ser satisfatório apenas pela crítica especializada. Ele tem que ser rentável. Então o mercado, o público, passa a se enxergar
principalmente na figura da estrela de cinema, e não do que ela representa na tela, mas ela enquanto papel de sucesso e glamour fora da representação. E aproveitando Marcuse, esse Star System é como uma representação de um dos caminhos pelo qual o sujeito, na cultura afirmativa, dissolve a sua subjetividade em algo abstrato, de cunho irrealizável, mas dentro da lógica do sistema capitalista. E para Benjamin isso é tão grave que em uma das notas de rodapé dessa quinta versão, ele não abre mão de comparar o procedimento de atuação da estrela do cinema ao do ditador sanguinário. O Chaplin, por sua vez, fez uma inversão irônica com maestria disso no seu filme O Grande Ditador. Em Eros e Civilização, Marcuse também constata esse problema sob outra perspectiva. Pela cultura e pela sagração do princípio do desempenho, o proletário passa a se enxergar mais no seu patrão do que no seu companheiro, porque ele tem mais interesse na satisfação imediata de recompensas de bugigangas materiais imediatas do que realmente numa ideia de emancipação ou de justiça material geral. Bom, voltando em outras artes, né? Já o teatro é uma arte aurática por origem. Estamos fisicamente próximos do drama que se desenvolve frente aos nossos olhos, mas entendemos o distanciamento de cunho fantasioso que existe. O autor, de modo inclusive anímico, é encarnado, possuído pelo personagem, um elemento próprio do ritual. No cinema, quanto menos atuar, melhor será o ator, para que ele alcance o melhor desempenho. O diretor, inclusive, não abrirá mão de recursos não convencionais. Como Benjamin disse, né, como, por exemplo, dar um tiro sem o ator perceber para ele reagir como um susto. Ou, não importa também se uma cena é gravada ao longo de vários dias, representando uma fuga que é sequencial na hora da exibição do filme. É o reino da bela aparência que se despede no apagar das luzes do cinema. Voltando ao espectador, Benjamin traça um paralelo interessante em relação à figura do leitor. Até o começo do século XIX, parte enorme dos adultos europeus era analfabeta. E com a democratização do ensino, um percentual grande da população passou a ser leitora. E com o aumento da demanda por leitura, os jornais se multiplicaram e, por sua vez, o espaço para que o europeu também se tornasse escritor. Todo esse processo contra a literatura tomou séculos se colocarmos como ponto de partida a invenção da imprensa. Já para o cinema, bastaram poucas décadas. E a partir de agora, Benjamin passa a trabalhar um aspecto mais pertinente à força do cinema. Seu poder alienatório e de interferência mais profunda na psique humana. E não em qualquer psique individualizável, mas na psicologia das massas. Primeiro, ele destaca o avançado grau de ilusão provocado pela arte cinematográfica. Graças à intervenção da máquina conjugada com a sua ausência nos planos fílmicos, ou seja, não aparece o maquinário durante a exibição do cinema, a montagem oferece uma realidade, uma fantasia no seu apogeu. É a transposição do reino inconsciente dos sonhos para o mundo da vigília. De modo inconsciente, seria uma satisfação do ser humano subjugado às máquinas no seu dia a dia, em razão das obrigações do princípio de desempenho marcusiano, das quais ele finalmente se vê libertado. Daí a alegoria do mágico e do cirurgião. Comparado à intervenção do primeiro à do segundo, para um procedimento de cura, né? Um pintor, com a sua distância e a sua presença não dissimulada, é um mágico. O cinema, ao penetrar no âmago e com a ajuda de aparelhos que anulam nossa percepção sobre os aparelhos, é um médico cirurgião. Com os procedimentos anestésicos, o cinema nos entrega uma realidade livre de aparelhos intermediários, que é a própria expectativa do ser humano que se vê subjugado, se vê escravizado no dia a dia por esses aparelhos. Uma realidade inteligível que é muito melhor que um mundo sensível externo ao domínio fílmico. Essa dualidade platônica, né, é utilizada como paradigma por Marcuse para explicar as distintas acepções de cultura ao longo da história. Na modernidade, a cultura afirmativa satisfaz todas as exigências do proletário em procurar uma materialidade real mais justa. Afinal, o mundo sensível não é inferior? Não é na alma que eu tenho que buscar o bem-estar? Isso diz a cultura afirmativa. Voltando a novas percepções benjaminianas do cinema. Por sua popularidade inerente pelo modo da sua recepção, que é intrinsecamente coletivo, o cinema consegue resguardar um espaço maior para a inovação. Por mais que se apresentem monstros, mortes e nudez, essas representações serão menos julgadas no cinema do que na pintura, por exemplo, que inclusive será julgada como degenerada nessas ocasiões, né? Lembrando da mostra de
a arte degenerada que aconteceu no nazismo, né? No cinema, as reações se controlam mutuamente e a recepção do que se passa ocorre de maneira paulatina. Aí uma citação do Benjamin. Assim, o mesmo público que reage de modo progressista para um filme grotesco assume uma atitude retrógrada diante do surrealismo. O trabalho da lente, seja no cinema ou na fotografia, permitiu que o ser humano percebesse nuances que a ótica anatômica não poderia apreender na realidade, seja pelo close-up, câmera lenta, panorâmicas, alteração da luminosidade. O que era banal do nosso dia a dia e que se assemelhava aos nossos grilhões da labuta passou a ser interpretado de modo estético. Nossos quartos e escritórios, as ruas tumultuadas. A partir daí, com o cinema sendo nosso guia, podemos viver nosso cotidiano como uma aventura romântica, né? Como o Marcuse também aproveitou e desenvolveu a sua tese sobre o romance de formação do escritor romântico, né? E também parece que Nietzsche estava certo em justificar a nossa existência como sendo uma existência estética. O cinema potencializa isso ainda mais. Assim, se torna evidente que a natureza que fala à câmera é diferente da natureza que fala aos olhos. Diferente, sobretudo, porque há um espaço conscientemente explorado pelo homem que substitui um espaço em que ele penetrou inconscientemente. A câmera nos despertou ao inconsciente óptico, tal qual a psicanálise ao inconsciente pulsional. Essa aqui é uma citação de Benjamin, né? E novamente a gente volta a uma perspectiva da arte, né, próxima à teoria de Marcuse. A ideia de que o artista é capaz de criar novos mundos. Em contato com essa arte, supera-se então o desamparo transcendental, que é uma marca da sociedade moderna desencantada, né, conceito de Weber, e criam-se sentidos em um mundo onde os sentidos não estariam mais disponíveis. Isso aqui é uma citação da aula. Ao iniciar o capítulo 14, onde Benjamin abordará a relação entre cinema e dadaísmo, este nos apresenta um de seus postulados mais fortes. Citação também. Uma das mais importantes tarefas da arte foi desde sempre gerar uma procura, frisa-se, cuja total satisfação ainda não se realizou. Né? E aí, Benjamin, né, num lance de esperança, né, é contraposto por Marcuse em relação a essa procura ainda. Ok, Benjamin, mas a cultura não está voltada para um mundo da vida melhor, mas para um mundo mais nobre, característica anímica. Né? É o que ele diz sobre o caráter afirmativo da cultura. Né? A vida busca ser realizada apenas como fantasia do indivíduo. E Benjamin prossegue o texto e articula sobre como o dadaísmo buscou produzir com literatura e pintura os efeitos de choque semelhantes ao que o cinema provocava. A ideia era uma arte totalmente anti-aurática, uma arte do jogo, feita de colagens de materiais que causavam a vontade oposta do espectador em meditar acerca do exibido. No cinema, essa impossibilidade contemplativa de meditar sobre a obra se dá pela maneira balística que os fotogramas são disparados à nossa visão, sendo a distração quase inevitável. O cinema, na sua forma e conteúdo, está disposto a inconscientemente nos relembrar e nos condicionar à vida acelerada, produtiva e mortal. Né? Mais uma questão marcusiana aqui. Bom, isso pode parecer negativo sob alguns pontos de vista, mas não vamos esquecer do caráter dialético dos textos. Em seguida, Benjamin destaca que ao não contemplar a obra, ou seja, ao não mergulhar no filme, a massa passa a imergir a obra em si. A recepção distraída, tal qual ocorre nas arquiteturas das nossas cidades, passa a ter um valor de hábito, que incorpora-se de modo mais latente na percepção sobre a realidade e também das realidades possíveis do indivíduo. Daí uma citação interessante no final do capítulo 15. Através da distração que a arte oferece, pode facilmente controlar-se até que ponto novas tarefas colocadas à percepção puderam ser solucionadas. Como, de resto, subsiste no indivíduo a tentação de evitá-las, a arte encarregar-se-á das mais difíceis e importantes sempre que puder mobilizar as massas. Fim de citação. Do mesmo modo, Marcuse também, em Eros e Civilização, deixará esse resquício de esperança de transformação do mundo pela arte. Porque o impossível no mundo real, aquela tarefa que não é tomada automaticamente pelas pessoas, o impossível pode acontecer na arte. E o que é aprendido na arte pode, frisando pode, servir de motor para o mundo real. Tem uma citação que eu peguei na aula aqui, que é: a fantasia, uma vez encarnada na obra de arte, ela age ou retroage no mundo real, passando a reconfigurá-lo. Bom, chegando para o fim, no pós-fácil,
Benjamin expressa sua preocupação política mais grave, o perigo de cooptação da arte pelo fascismo, que trabalha com a estetização da política, cuja marca é a beleza da guerra. Um modo de mobilizar as massas pelo poder assustador e encantador das máquinas bélicas. Segue a marcante conclusão do ensaio. Faça-se a arte ainda que o mundo pereça, diz o fascismo, que, como conversou Marinetti, espera da guerra a satisfação artística da percepção transformada pela técnica. Trata-se visivelmente da consumação da arte pela arte. A humanidade, que antigamente com Homero foi objeto de contemplação para os deuses olímpicos, tornou-se objeto de contemplação para si própria. A alienação de si própria atingiu o grau que lhe permite viver a sua própria aniquilação, como um prazer estético de primeira ordem. É assim a estetização da política praticada pelo fascismo. O comunismo responde-lhe com a politização da arte. Essa citação também nos remete a um dos cernes do pensamento estético e político de Marcuse. A arte é inseparável da política. Se ela não for utilizada para outros propósitos, ela será utilizada pelos propósitos do status quo do sistema. Permitir isso é fazer com que ela leve ao extremo um dos elementos mais negativos da cultura afirmativa. Fazer que os seres humanos aparentem felicidade mesmo enquanto não estão felizes. E nos tempos de hoje, tempos obscuros, é impossível não finalizar essa apresentação retomando alguns elementos também caros à obra de ambos filósofos. O receio desse arcabouço estético ser todo tragado por forças opressoras que, como Benjamin disse em uma das suas teses sobre o conceito de história, essas forças não cessam de vencer. Mas encerro com uma referência de um comentário da nossa professora Imaculada Canguçu sobre o sentido da esperança na conclusão de textos de Benjamin e Marcuse, que é uma conclusão de um texto de Benjamin numa análise sobre uma obra de Goethe, as afinidades eletivas. A conclusão é a seguinte: somente aos desesperados é que nos foi dada a esperança. Se quiserem entender um pouquinho mais dessa citação, deixo então o link do texto do comentário da professora Leca para que todo mundo se aprofunde um pouco também. Muito obrigado, até! Opa!